Alô, pessoal bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a conveniência. Estamos aqui em mais um episódio do nosso AgroFapCast, falando de agronegócio aqui diretamente com Júlia Carlota. Oi, pessoal. Estamos aqui de novo, mas hoje a gente queria começar fazendo uma homenagem aí para Alessandra Andrade, nossa amiga aqui, ex-aluna, que é diretora do Hub de Empreendedorismo, está como CEO da empresa SP Negócios. Hoje é um dia de falar sobre mulheres, né? É isso mesmo. Então vai ser agitado. E agradecer aqui o nosso ex-aluno, Rafa Lopes, que mandou essas canecas muito bacanas aqui para a gente. Filho do Eliseu e histórico aqui na animação da FAAP, ex-aluno também. Mas vamos lá, Júlia, tá com você. Pessoal, hoje a gente está trazendo uma pessoa que é muito importante na minha vida pessoal e na minha trajetória profissional também. É uma querida minha. Vocês já até sabem quem é, porque no primeiro episódio, quando eu contei o motivo de eu entrar para o agro e começar a falar do agro, eu falei dessa mulher que é muito importante no cenário nacional e até mundial, que é a Ellen Jacinto, a minha tia Elinha, linda desse jeito. Bem-vinda. E a gente quer muito conversar com você para saber tudo que você tem feito pelo agro, porque realmente o seu impacto é muito grande na vida não só das mulheres, né, mas do setor inteiro do Brasil, assim. Então, tem muitas perguntas por aí. Obrigada, Júlia. Obrigada, Rafael. Estou muito honrada de estar aqui hoje e fico muito feliz, querida. Fiquei até emocionada. Muito bom estar aqui hoje falando com vocês e muito feliz de estar aqui na AgroFap. Adorei a caneca. Não é uma graça? É isso aí. Gente, a Ellen Jacinto, ela simplesmente é a fundadora do grupo Forbes Mulheres Agro. Então, assim, é outro patamar isso aqui, tá? Desculpa, tia não, Elinha. Como que nasceu esse projeto? Como que surgiu essa ideia? E como foi todo o processo de criação de algo tão revolucionário? Então, o desafio veio da própria Forbes. Eu sou colunista de agronegócio da Forbes, está agora fazendo 4 para 5 anos. E a Forbes, ela tem essa característica de fomentar o setor do agronegócio. E quando eles me convidaram para ser colunista, eu aceitei, porque eu entendi que era uma oportunidade da gente comunicar o agro num veículo respeitado de negócios. E quando eles vieram com o desafio de criar um grupo de networking forte, exclusivo, de mulheres em posição de liderança em vários elos da cadeia do agronegócio, foi um desafio que eu falei, uau! Mas vamos lá, porque tudo que for para fomentar o setor e fomentar a liderança feminina, eu sou companheira, eu sou do vamos. E eu sempre falo que é muito gostoso a gente estar com a panelinha da gente, com os amigos da gente, mas quando foi para criar o grupo, eu tentei buscar mulheres que fossem líderes em diversos setores. Então, eu saí realmente pesquisando uma mulher que fosse líder no café, uma que fosse líder no algodão, uma que fosse representativa na área de soja, na pecuária, porque não adianta a gente ficar só na panelinha da gente, precisava também ser do Brasil todo. Então, foi um desafio fazer isso, mapear essas mulheres e trazer essas mulheres. E nós fizemos um grupo inicial de 40, hoje nós estamos já com 50 mulheres. Ai, que legal. Nossa, e foi muito bacana. E networking é uma coisa muito importante, porque você está próximo de uma pessoa que está numa posição de liderança. Eu falo que a liderança é muito solitária. Então, vocês tem a gestão dos negócios de vocês, quem estiver assistindo a gente, entende que a liderança é uma posição muitas vezes solitária. Você não tem com quem conversar uma decisão, uma dificuldade que você está tendo na sua propriedade. Então, é muito importante essa parte do networking para você poder estar ali com seus pares. Então, você está ali com um igual, que pode estar numa posição de liderança. Um é café, outro é pecuária, mas a liderança é a mesma dor, muitas vezes. Então, essa oportunidade foi muito legal para as mulheres. Eu recomendo, quem puder estar em grupos de networking, eu falo que fora do Brasil se paga muito caro para fazer esses grupos, para participar desses grupos. Então, eu aceitei com muita alegria o desafio de ser a fundadora do grupo. Não, muito legal. E você também foi a presidente, né? Isso, eu fui a fundadora e vamos dizer, nós criamos o grupo junto com a Forbes, na figura da Veron Day, que é a editora de agro da Forbes.
E durante 2 anos eu presidi o grupo. Eu falo que eu coloquei o grupo de pé. A hora que o grupo parou de pé, é igual filho. A hora que para de pé, você põe para andar. Passa pra frente. E eu acho que é muito importante a gente também não se apegar, não ter aquele ego de falar, ai, não, esse projeto é meu e não entrego para ninguém. E uma das coisas que eu prezo é você enxergar dentro da sua operação uma mulher que está se destacando. Então, você puxar aquela mulher. E tinha uma das mulheres que ela era muito ativa e ela sempre tinha um palpite positivo e ela era do vamos, como eu digo, assim, tudo que a gente dava ideia, ela topava e ela sempre vinha com uma ideia brilhante junto. E eu falei, olha, essa vai ser uma boa presidente. E ela pensava no global, ela não pensava só em si, porque também para você presidir uma coisa dessa, você tem que pensar no próximo e pensar no grupo. Então, a minha sucessora eu escolhi para ser a Nina Plogger, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e foi difícil, porque era igual um filho para mim, foi difícil entregar. Foi uma coisa bacana, porque você vê outra mulher crescendo, deixa a gente satisfeita. Eu fiquei muito orgulhosa. Então, e você sabia que o marido dela, o Ingo, tá aqui na FAAP também. Pois é. Ele orienta bastante a gente. Exato, é um expoente aí do agro, uma pessoa que tem muita bagagem, muita sabedoria, são amigos queridos. Muito queridos, Exato, são pessoas admiráveis. E é muito aquilo que você sempre fala, né? Uma sobe e puxa a outra, né? Exato. Então, você construiu algo super bacana e aí traz outras junto. E como que você tem visto esse movimento, assim, das mulheres na liderança do agro, num contexto geral, assim, do setor? Júlia, eu sinto o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, faz 25 anos, sou velhinha, gente, era muito solitário esse começo. Existiam poucas mulheres que trabalhavam efetivamente na gestão, era sempre assim... Sabe o que eu sinto muitas vezes? Que a mulher trabalha, mas ela não se identifica. A BAG fez uma pesquisa e ela teve que refazer a pesquisa, porque as mulheres, elas entendiam que o marido trabalhava, que o marido era uma pessoa do agro e elas não, porque elas só ajudavam. Sim. Então, o que eu sinto hoje é que as mulheres antes chegavam no agro pela dor, porque tinham perdido um pai, tinham perdido um marido, um irmão. Hoje não. Hoje as mulheres se preparam para estar no agro. Elas vêm com uma bagagem grande, as jovens como você têm vindo dando show. E eu sinto que a gente está caminhando para maior equidade dentro do setor. Mas essas iniciativas, como essa da Forbes, de fazer esse grupo de networking, como tem vários, eu participo de vários grupos, já participei do NFA, que é o Núcleo Feminino do Agronegócio, eu participo do GPB Rosa, que são produtoras rurais, enfim, esses grupos todos, eles são um apoio, porque muitas vezes a mulher, num grupo só de homens, ela fica meio inibida de falar. E eu falo que hoje, eu não tenho um lugar que eu vá que eu não tenha uma amiga, porque tem sempre uma mulher que está ali naquele evento, está ali num simpósio, está num dia de campo. Então mudou muito, muito, e eu vejo isso com muita alegria e com muita responsabilidade também, porque a gente que está um pouquinho mais tempo, você tem que ter essa coisa de enxergar a outra mulher dentro da sua operação. E eu participo também de um grupo que chama Uma Sobe e Puxa a Outra, porque essa mentalidade, quando você subir, enxerga uma mulher, leva ela com você. E então eu vejo com muita responsabilidade, porque nós temos que continuar abrindo portas, porque as mulheres estão chegando, mas elas ainda não estão tanto em posição de liderança, ainda falta. A gente não vê tanto mulher gerente de fazenda, a gente não vê elas em cargo de liderança, a gente ainda precisa caminhar nesse sentido, mas nós vamos chegar lá, a gente chegou faz muito pouco tempo, né? Já avançamos muito. E Ellen, você falou aí das mulheres liderando. Na nossa disciplina de gestão de agronegócio aqui na FAAP, 70% dos alunos são mulheres. Olha que interessante. Que bom. E o tema empresa familiar, família empresária, são temas que estão no nosso dia a dia aqui pelo perfil do nosso aluno, né? E eu vejo aqui que você comanda a fazenda Regalito Continental e Regalito, né? Eu não comando, eu tenho uma parte que eu ajudo a administrar. Então, e como que é como você vê esse trabalho na família, né? Porque você tem que dividir responsabilidades, aí é com o primo, com o tio, com a sobrinha, e é todo mundo família e todo mundo junto e misturado, né? Conta pra gente um pouco dessa experiência.
Então, Rafael, isso é muito interessante. Até essa correção de rota aqui que eu fiz, por exemplo, eu não comando. Existe cada um na sua posição. Eu sou diretora de melhoria contínua. Eu tenho a minha área. E é muito importante a gente, num negócio familiar, ter cada um a sua área, ter cada um a sua posição definida, porque isso eu acho que gera menos conflito. Porque quando fica aquela coisa de sobrepor poderes e muitas vezes existe a relação, como você falou, de irmãos, de primos. É muito importante a gente trabalhar e esquecer, deixar... Você está de chapéu, né? Então, tem uma consultora nossa que ela fala, você tira o chapéu de irmão e veste o chapéu de diretor, de administrador. Você tem que deixar as coisas familiares para fora. Você tem que ser profissional, como em tudo. E para mim funciona muito bem. Nós temos tido nós estávamos conversando antes de começar aqui, você me falou da sucessão. Nós somos, graças a Deus, um case de sucessão de muito sucesso. Meu sogro fez uma sucessão de muito sucesso em vida, que era muito raro no passado fazer sucessão em vida, e ele fez. O meu sogro chamava, né? Já faleceu, Chichico Jacinto, e depois meu marido fez a sucessão em vida também. Então, isso é muito importante, quando você tem os papéis definidos e quando você tem a parte de governança, de gestão, tudo acertado, tudo preto no branco, não tem briga, não tem dúvida de quem é o quê. Um é seringueira, o outro é lavoura, o outro é pecuária, cada um tem sua área e ninguém mete o bedelho na do outro e todo mundo é feliz trabalhando junto e orgulhoso e puxando junto, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades hoje, né, na sucessão familiar, assim, do agro. Eu vejo no caso da minha família, minha prima quer fazer de um jeito, aí o meu primo quer fazer de outro, então sai uma briga, ninguém consegue fazer nada, aí não quer mais trabalhar na fazenda, porque não consegue mostrar o seu potencial, não é valorizado, porque não é muito bem estruturado a responsabilidade de cada um, né? Como se fosse numa empresa, tem setores totalmente diferentes, então as pessoas estariam separadas. Agora, tem uma coisa que eu queria muito saber, que eu vejo no seu Instagram direto, vem. que é o método Lean. Acho que é uma novidade, porque, assim, apesar de ser muito antigo pelo que eu pesquisei, veio do Japão, né, esse método, mas eu ouço muito pouco ainda no Brasil. É uma novidade, Júlia. É uma novidade no agro. O Lean no agro é bem uma novidade. E essa é a minha área, é onde eu atuo na fazenda. Então, eu falei, eu sou diretora de melhoria contínua. O Lean, ele chama também Sistema Toyota de Produção, ou Filosofia Lean. E é a melhoria contínua. Então, é adotada na Toyota, é adotada em tantas empresas, é adotada, assim, fábricas de alimentos, fábricas de automóveis, de implementos agrícolas, hospitais, escolas. Ela se adapta, essa metodologia se adapta para infinitas possibilidades. Agora, no agro, a gente percebe que não existia tanta profissionalização nesse sentido. E a gente contratou um consultor porque eu sinto assim, a mulher, ela traz, nós estamos falando da mulher no setor, a mulher, ela traz muita inovação, ela olha para as pessoas, ela tem um lado, né? E para mim me incomodava muito a bagunça. Imagino. Me incomodava uma obra que começava e não acabava, me incomodava começar uma cerca e largar lá uma lasca de aroeira com um bolo de arame, você entendeu? Mas só que fazenda, todo mundo falava, não, fazenda não é para isso, fazenda não é arrumadinho, fazenda é fazendo, tá sempre... E eu falava, não é possível, gente, eu queria uma fazenda organizada. E eu não larguei o osso, ficava lá igual o menino do ganchinho, assim, ó, eu ficava insistindo. E uma hora a gente achou uma pessoa que veio com o sistema Lean, que para nós deu muito resultado, não só resultado para as pessoas, porque eu sinto assim, eu chego na oficina, nosso mecânico, ele se chama Adão, o apelido dele é Adãozinho. O Dãozinho fala, Dona Eli, tudo bem? Olha, ele me conta na fazenda, o dia que eu cheguei assim, ele fala, Dona Eli, a senhora já foi na oficina? Ele tem orgulho da oficina dele. Que legal. O dia que eu vi ele limpando a oficina, assim,
Ele antes parecia um tatu, de tanta graxa, tanta bagunça, tanta sujeira, assim. E aí, outro dia, eu vi ele limpando a oficina, ele estendeu um tapetinho, assim, ó, na porta da oficina. Ai, que legal. Ele falou, Dona Hélia, limpa os pés antes de entrar, hein? Olha eu falei, só. nossa, Dão, claro. Entendeu? A pessoa tem um orgulho da área dela, ela tem uma sensação de tudo no lugar, de tudo arrumado, ele sabe qual é a sua função, ele sabe o que a gente espera dele. E então o Lean, ele põe ordem na fazenda. Traz dignidade, né? Porque essa pessoa, ela se sente digna daquele trabalho, né? E você falou do Instagram, no começo eu tinha vergonha de postar, porque o Lean começa com arrumação. Então você limpa tudo e você joga fora o lixo, e eu falava, gente, como eu vou postar essa bagunça? Só que eu percebi que a dor era comum, que as pessoas ficavam felizes de ver, porque eu achava aquilo vergonhoso, eu achava que minha fazenda tinha que ser exemplar, nossa propriedade não podia ser, né? Mas aí eu percebi que a dor é comum para todo mundo. Então, a metodologia traz isso. Ele traz primeiro a organização, a limpeza e depois a metodologia para manter aquilo. Porque faxina todo mundo faz. Agora, o Lean, ele é uma metodologia, é um sistema de gestão, tanto de pessoas como de projetos, e traz muito resultado. A gente tem uns projetos que se chama A3, que são projetos assim, de solução de problemas. Então, talvez o professor aqui já tenha mais experiência com isso. A gente soluciona problemas. A gente tinha um problema de abastecimento de óleo diesel e nós fizemos um A3 na Continental. Isso não é no Regalito, onde é minha área, mas a Continental é a propriedade irmã nossa. E diminuiu muito as despesas. Nós fizemos um A3 para furo de pneu. O nosso maior gasto na fazenda era a manutenção de maquinário. Então, nós fizemos um estudo para fazer a manutenção preventiva, aumentou, e a corretiva diminuiu. Então, no começo, você fala, nossa, é muita coisa que você tem que investir. Mas a hora que você vê o resultado, é maravilhoso. E, ô tia, então você falou A3, então eu vou te pedir 3 pontos, assim, que você fala, não, são resultados muito eficazes adotando esse método, para quem está assistindo, incentivar eles a também adotarem o Lean na fazenda, nas produções. Para nós, primeiro de tudo, porque eu sempre falo assim, que ter uma fazenda arrumada, organizada, é muito bonito no papel, mas não paga as contas. Então, para nós, primeiro veio diminuir esses custos de manutenção de maquinário. Foi muito interessante, porque ia a caminhonete na fazenda, quebrava uma coisa, ia a caminhonete na fazenda, ia buscar uma peça. Então, a gente tem hoje um almoxerifado mais organizado, então a gente já sabe as peças que possivelmente vai quebrar e vai precisar, e a caminhonete só vai uma vez por semana na fazenda, acabou aquela farra, sabe? De vai na fazenda, busca a peça, vai, acabou. É uma vez por semana. Então, primeiro é essa parte de rentabilidade. A gente se torna mais eficiente. O Lean, Lean significa enxuto, então você economiza segurança, você economiza dinheiro, você economiza desperdício de tudo. Então, primeiro, essa rentabilidade é essencial, porque belezura não paga a conta, né? Então, a gente tem que ser rentável. Segundo, eu sinto um orgulho muito grande de ver a diferença nas pessoas. O orgulho que eles têm da área deles e a alegria que eles têm de entender o que se espera de cada funcionário e assim, perceber que a pessoa adota aquilo para si, ela entendeu que aquilo é um sistema de gestão, e quando a gente conversa, eu falo, gente, isso vocês levam para a vida de vocês. Vocês vocês adquiriram conhecimento, vocês são pessoas que sabem o sistema Lean, vocês podem trabalhar numa indústria, vocês podem trabalhar em outra empresa, é algo que vocês adquiriram para vocês, e eles têm o maior orgulho. Então, a parte social me encanta, realmente, me alegra. E o terceiro é a organização, porque eu acabei com a bagunça. Que é muito bom. Mas virou o terceiro, entendeu? Porque antes era o que mais me incomodava, mas acabou sendo uma coisa que ficou menos importante no final. Que bacana, Ellen. E a gente falou de sucessão. Como que você vê essa nova juventude e o futuro do agro que a gente tem pela frente aí? Como que você vê a junção dessa juventude e o futuro do agro? Então, Rafael, pelo meu ponto de vista, pela minha experiência, a moçada tem vindo preparada, tem vindo boa de bola, e eu percebo que cada vez mais tem vindo uma geração mais tecnológica, mais informada, mais preparada, e
o que eu acho que a gente precisa fazer é essa sucessão de uma maneira respeitosa. Respeitosa com quem veio antes, porque eu sempre falo que uma árvore sem raízes não dá frutos. Então, a gente não pode achar, o jovem, né, que estiver assistindo, não pode achar que ele chega lá e vai mudar tudo. Não, ele tem que respeitar quem está lá primeiro, ele tem que ouvir, porque aquela pessoa já passou muita água debaixo da ponte, aquela pessoa já comeu, né, o pão que o diabo amassou, já sabe, ele tem muita experiência. E a sucessão, eu percebo muitas propriedades fazendo um sistema de governança mais eficiente, se preparando para a sucessão, para fazer, até para se manter unido, porque eu vejo muita gente que acaba separando por disputas, por brigas. Então, é muito bonito a gente ver uma família como a nossa, que graças a Deus se mantém unida, trabalhando, e se Deus quiser vai continuar a próxima geração. A gente percebe que isso só é possível graças a bom senso, respeito e muito trabalho mesmo, porque não é porque a gente é bonzinho, não. É muito trabalho de governança, de ter um consultor. Todo mundo, vou fazer sozinho. Não, gente, consultor é importante, eles estudaram para isso, eles têm experiência, e eu falo que serve de amortecedor, muitas vezes, entre os conflitos familiares. Então, é interessante a gente ter um consultor para ajudar, se for possível, né, a pessoa contratar mas tem muita coisa hoje em dia que é fornecido por instituições que a gente já paga, como Senar, como, né, então buscar ajuda, se tiver passando uma dificuldade, ou buscar uma pessoa que tenha mais experiência, porque eu falo que sempre é tão bom a gente conversar com alguém mais velho, com alguém que tem mais experiência, com algum outro produtor, né, que às vezes passa o mesmo problema. É isso aí. Trocar experiências, né? É muito importante. Eu sinto que isso muitas vezes abre a cabeça das pessoas, assim. Uma vez a gente tomando um cafezinho, você me disse uma frase que eu achei muito bonita, do Roberto Rodrigues, né? Que o agro, ele é paz. Vamos falar sobre isso aqui para todo mundo? Vamos. Eu sinto que o Brasil, nós, produtores rurais, nós temos uma missão muito nobre, que nós produzimos alimentos, fibras, energia, e a gente ainda preserva. E o Roberto tem essa frase que... Não é essa frase, ele tem essa posição de que o agro é paz. Porque um homem violento, um homem com fome, uma família com fome, se torna violenta. Então, quando a gente vive num lugar onde você tem abundância de alimentos, onde você tem abundância de possibilidades, você gera paz. Você vê o que aconteceu, por exemplo, no Sri Lanka, que faltou alimentos, acontecem revoluções, verdadeiras revoluções por falta de comida. Então, o Brasil, nós temos que ter muito orgulho de ser produtor de alimentos. Eu falo que o Brasil não é o país do futebol, o Brasil é o país do agro, porque nós temos essa nobre missão de produzir alimentos, de produzir fibras, de produzir energia de maneira sustentável. Isso é uma missão nobilíssima, e isso gera paz. Porque a gente traz dignidade para as famílias, a gente traz emprego. Ninguém quer assistencialismo, as pessoas querem dignidade, elas querem trabalhar, elas querem produzir, se sentir úteis. Então, essa frase do Roberto é muito icônica, porque agro é paz. Eu sou muito fã, gente. Olha, seu olho brilha, não é lindo de ver? Nossa, porque eu acredito totalmente nisso, sensacional. Muito lindo. Porque para mim é assim, totalmente É muito legal. fato, né? Muito a gente bem. sente isso. Você não sente? Claro, claro. A gente não quer assistencialismo. A pessoa quer trabalhar, ela quer produzir, ela quer se sentir útil. Né? É isso aí. Ela tem que pescar, não ganhar o peixe, né? Opa! Ninguém muito quer bem. ficar encostado, não. Viu? Bom, acho que foi isso, pessoal. Esse bate-papo incrível. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Sigam a Elinha nas redes sociais. Como que tá o seu arroba? @Elinha Jacinto. Sigam também a Mulheres, né? O Forbes Mulheres Agro. Acompanhem esse trabalho incrível. Eu vi que você lançou um livro recentemente, que você fez parte, né, de um... Isso, eu escrevi um capítulo em um livro falando justamente dessa coisa das mulheres no agro. E é muito bacana ver esse movimento. Eu fico muito orgulhosa. E qual que é o nome do livro? Chama Ensemble. Então, vocês podem E procurar é esse também. espírito de você abrir caminhos, uma puxa a outra, enfim. Então, fala um pouco disso, da gente estar sempre olhando ali para outra e uma puxando a outra. Muito bem. Ellen, obrigado. E você que está nos assistindo aí, que você está comendo um lanche, está tomando sua água, né? Está usando uma roupa,
vai lavar a cabeça, usar um shampoo, lembra que tudo isso veio do agro, tá? Não esquece, Isso não. aí, valorizar os produtores, Valorizar. né? O agro está em tudo. O agro é pop, né? O agro está em tudo, tudo é agro. É isso aí. Obrigado, Ellen. Muito Obrigada. obrigada. Obrigado, Carlota. Beijos. Valeu.